Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos. E como prometido, eu vou fazer algumas imagens que eu coloquei ali na página que eu administro. E eu tinha prometido fazer essa imagem aqui, ó. Esse cartunzinho, né? Então tem ali um carinha, ele vê alguém ali com chapéu de bunda e, né, acha engraçado. Aí ele passa e vê outra pessoa, com chapéu de bunda, né? Todas as pessoas ali naturalmente, como se fossem ali apenas um bonezinho. E vê que todo mundo tá ganhando aquele chapéu de bunda, ele vê que ele é o único fora que não usa. Fala, opa, não, aquilo que parece ridículo, ele corre atrás e quer uma também, né? Sabe aquela coisa de moda, né? Ah, isso tá na moda, né? Isso que todo mundo tá fazendo. Então, esses vídeos que eu vou fazer, que traz essa página, são mensagens, são cartoons, que sempre vai trazer algo mais profundo, né? Que acontece às vezes a gente não percebe. Então, o grande lance disso é que, opa, de repente a gente está usando um chapéu de bunda e não está percebendo. Então deixa eu só fazer a leitura do textinho que está aqui. Deixa eu ver se vai enquadrar bem aí. O quão influenciável, manipulável você é. Então essas coisas sou eu mesmo que escrevo, gente. Raramente eu pego e copio de outra página e trago o texto junto. Quando eu trazer, eu aviso. Quanto tempo uma coisa estranha, talvez inaceitável, aqui eu acrescentaria também absurda, leva para parecer normal para você? E se as coisas já estivessem assim estranhas quando você chegou aqui, quando você nasceu? Né? Isso aqui eu acrescentei recentemente, para deixar mais claro. Então, assim, quando você nasceu, as pessoas já estavam usando o chapéu de bunda, né? E se essas coisas já estivessem assim? Você seria capaz de descobrir o seu chapéu de bunda? Né? Você seria capaz de descobrir a coisa esquisita que você está fazendo? Né? Só que como todo mundo já normalizou, né? Que nem aqui, ó, já está normalizado, nesse terceiro quadrinho, você perceberia? Esse é o grande lance. É o grande indagamento aqui. Não é só uma coisinha pra você vir aqui dar risada, achar engraçado, né? Ah lá, todo mundo. Cara, mas quem tá dando risada provavelmente tem vários chapéus de bundas. Né? Principalmente quando a gente vê uma coisa assim e vê só como humor. Né? Porque, cara, você tá inserido, é uma realidade. Muitas coisas das quais você um dia tomou contato na vida, à primeira vista lhes pareceu estranhas ou bizarras. Porque boa parte delas de fato o eram, né? Tipo assim, estranho, bizarro, absurdo, porque a maioria de fato era. Mas o poder midiático, junto com outros poderes, em mais tempo ou menos tempo, as convertiam em coisas normais. Então isso é antes de nascer, né? Vinha as coisas absurdas, foi inserindo e aquilo era normalizado. Cara, que a gente... Um exemplo, a pessoa aquela moda de usar com a calça baixa, né? Levantar a traseira de carros. Tipo, são exemplos. Cara, tem muita coisa aí, né? A própria roupa, vestimenta que nós usamos como enfeite, né? Eu tenho lá a barra da Matrix, eu detalho muita coisa assim. Chapéu de bunda tá aqui entre aspas, né? Referindo a essas coisas esquisitas. É uma coisa que você precisa descobrir por si mesmo. Porque se alguém apontasse o dedo para o seu, você não iria gostar. Então você mesmo tem que fazer isso, olhando no espelho. E ele tem muitas camadas. Então assim, ou seja, é um processo de despertar. Né? Você vê que você está inserido no meio absurdo, esquisito, que você tem mesmo as manias e você vai despertando e vai parando de fazer isso. Né? E você tem que ir por si mesmo, porque se outra pessoa aponta um erro seu, às vezes a pessoa não gosta e fala, não, você não está desperto, se para você aquilo é natural, não é chapéu de bunda, né? E às vezes eu não cito só coisas ridículas, mas coisas que às vezes a gente toma como comum, né? E faz, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. E uma coisa que as pessoas não percebem, que para defender, né, o comportamento antigo, elas usam sempre palavras que são coletivas, que todas as pessoas usam. Ah, mas eu tenho que fazer isso por causa que é assim. Ah, mas eu preciso disso. Né? E às vezes percebendo que não é uma coisa legal, mas usa essas defesas. É o sistema se defendendo. Então a pessoa já está agindo com uma mente coletiva Matrix. Né? Fazendo coisas ridículas e sem perceber. Então a sociedade é assim. Isso aqui é chamando a atenção para nível individual. Né? Sendo que tem coisas coletivas que é mais complicado, mas se você conseguir ver individualmente e fazer as suas mudanças e tirando esse chapéu de bunda, cara, já é um grande avanço. Né? Já é um grande avanço. Finalizando, um chapéu de bunda não deixa de ser um chapéu de bunda só porque você ou todo mundo está usando um. Né? Então aí aquela tipo voadora de dois pés bem direta. Né? Então, tipo assim, a pessoa fala, não, é assim mesmo e não, isso aí é legal. Não, não é. Né? E é pra quem já percebeu que, opa, isso não é, tem alguma coisa errada aí. Né? Ah, mas todo mundo tá fazendo, então, né, eu vou ficar nesse grupinho aqui, eu não vou pro grupinho de doido, não.
A pessoa ainda acha, né, que é o grupo de doido, que não, ali vai ficar fora, eu vou sair do meio social, né, todo mundo faz isso, eu vou fazer. Então, quantas coisas as pessoas aguentam só porque todo mundo está fazendo? Ah, é assim que é, então é. E então o problema, gente, tipo, disso é porque quando a pessoa lá aceita, você vai entrando num labirinto, você vai se enfiando cada vez mais naquele labirinto e vai se vestindo cada vez mais chapéu de bundas. Então aí a pessoa não consegue sair. Ela não vai conseguir livrar o seu chapéu de bunda. Então para tirar, tem que ter muita força interior, né? Tem que ter um espírito muito forte, né? Para você perceber uma coisa e falar, não, isso aí não é legal, isso é ridículo. Ah, mas tipo, tem coisas, por exemplo, para entrar numa empresa, todo mundo ali usa o chapéu de bunda. Um chapéu de bunda que eu chamo, pra mim, só para usar por um exemplo bem basiquinho, é uniformes, né? Então todo mundo usa aquilo ali, né? Então, cara, tipo, eu vou colocar também para poder entrar naquele espaço, né? Só que você não pode perder a tua essência, né? Olha que eu estou falando aqui de uma vestimenta física, né? Às vezes as pessoas vestem vestimentas emocionais e mentais. Elas começam, você entra numa empresa, você começa a se comportar como as pessoas daquela empresa se comportam, começa a pensar como as pessoas daquelas empresas se pensam, né? Por quê? Porque você não conseguiu ver o chapéu de bunda. Então você tem que ver, a gente está no inferno, no umbral aqui. Nós temos que ter essa maleabilidade de andar pelos ambientes, mas sem contaminar. Isso não só o ambiente corporativo, mas o ambiente familiar, o ambiente de amigos. Né? Porque você entra no grupo, aquele grupo vai te envolvendo, e você passa a pertencer ao grupo. Você não pertence mais a si mesmo. Então essa é a vida na Terra. A vida te absorve, cria um ego. Então muitas vezes o chapéu de bunda ele é criado com o ego da infância. Então vai te colocando coisas que você simplesmente vai reproduzindo e aquelas coisinhas já tem um gatilho para defesa. Então se alguém fala, olha, presta atenção nisso, não é assim e tal, as pessoas não percebem. Né? Então o que mais tem nessa sociedade é chapéu de bunda. O que mais tem. Né? Só que as pessoas não percebem, porque elas dormem, não se dão conta. Né? Aqui alguns comentários das pessoas, aqui, ó, é um ditado antigo, né? Maria vai com as outras. Quem consegue perceber, né? Uma das camadas mais sutis. Mas há muitas e muitas camadas disso daí. Né? De coisas ridículas que nós fazemos. Está aí, sempre foi feita, sempre foi assim. Né? Não que nós fazemos, mas coisas que você olha e percebe. Né? E simplesmente é uma coisa assim, quando você olha para essa realidade que a gente vive aqui, o humano ele tem uma dificuldade enorme de comparação, de ver que aquilo não é legal, que não está certo, que poderia ser melhor. Por quê? Países. Você dividir a humanidade em países é como dividir em baias. Né? Então, já que eu falei isso, eu divulguei um vídeo aqui, deixa eu passar aqui rapidinho. Acho que é um dos últimos que eu publiquei, que é isso aqui, ó. Né? A pessoa rindo ali das formiguinhas, que você faz um risco, algumas formigas. Aqui quando eu lembro quando criança fazia, e realmente a formiga ela não passa onde você riscou, né? Algum tipo de formiga. Então ali, com a formiga ela achando engraçado, né? Lá, as formiguinhas que estúpidas, ó, só porque fez um risco, né? Aí corta aqui, né? Colocando os riscos imaginários que tem entre nações e separam as pessoas. Então, por essa separação em bias, né? Como a humanidade está separada em bias, a gente dificilmente percebe esse separar a humanidade em bias para você não comparar com outros países. Né? Por isso que a gente tem que abrir. Eu tenho que considerar a outra nação, eu tenho que considerar o povo, considerar a outra cultura. E a gente tem que trocar ideia. É quando a gente faz amizade. Né? Então a gente copia, essa pessoa faz isso aqui melhor que eu, então eu copio. O que eu sei e que eu posso ensinar, então essas são as amizades, esses são os laços que nós criamos. Nós vamos compartilhando o bem viver. Né? Só que eles dificultam separar a língua, separar tudo para dificultar esse contato. Porque se nós tivéssemos uma abertura, um entendimento de outros povos, cara, a gente ia melhorar o mundo, porque cada um ia copiar o que o outro fez de bom. Né? Por exemplo, o asfalto em outros países lá que faz lá e dura 30, 50 anos sem rachar. Cara, aqui a gente não consegue nem imaginar isso, quem tá fechado, quem acha que quem assiste só televisão. Nem consegue imaginar como seria isso. Né? Então imagina se aplica isso aqui, o quanto de coisas que você ia economizar, porque não ia mais estar aplicando recursos ali, que é o meio utilizado para desvio de verbas, por isso que eles mantêm assim, tudo degradado. Então as pessoas têm dificuldade. Então o humano, ele é fechado na própria humanidade. Ele vê sempre isso. Então ele tem dificuldade de imaginar um outro povo, uma outra raça que vive de uma forma diferente. Né? Que se você olhar com aqueles olhar aqui pra dentro, você só vai ver chapéu de bunda. Fala, nossa, como essa raça estúpida vive dessa forma? Claramente, como uma raça mais evoluída não vai pensar assim. Mas a gente pode olhar de si mesmo o que está fazendo, né, quando você faz aquela autocrítica.
Então é isso, gente. Expanda. Expanda o seu conhecimento, porque você só vai ver que você está no meio fechado, trancafiado e se comportando de uma forma esquisita se você conseguir olhar de fora. E para olhar de fora você tem que expandir. Né? Tem que expandir os seus conhecimentos, tem que olhar outros povos não como forma ridícula. Aquele povo veste tudo de branco, olha que estranho, que esquisito. Não, não é esquisito. Amplia, entenda, compreenda. Veja qual que é mais útil a vestimenta. Por que o branco? Porque reflete mais a luz do sol, o calor, etc. Ok, tempo estourado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.